Doutora, sempre que eu tenho sinusite, eu preciso tomar antibiótico. Não é isso mesmo? Se você quer saber qual é a forma correta de tratar uma sinusite, vem comigo nesse vídeo que eu explico. Olá, eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, eu sou otorrinolaringologista. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal da Otorrino Descomplicada, se inscreva e ative as notificações para você receber vídeos novos toda semana. Hoje a gente vai falar sobre o tratamento de sinusite. Muita gente tem dúvida. Vai no pronto atendimento, recebe prescrição de antibiótico e acha que está tudo certo. Ou então vai no pronto atendimento, não recebe nem prescrição de antibiótico, não pedem nem um raio-x para ver a sinusite, e aí o paciente fica muito bravo porque o médico não atendeu ele direito. Será que isso está errado? Qual é a forma correta de tratar a sinusite? Bom, vamos lá. A sinusite é um processo inflamatório, ou seja, não é sempre que ela vai precisar de antibiótico para o tratamento e resolução do quadro. Uma observação muito importante, a gente está falando aqui de rinocinusite aguda. Rinocinusite aguda é aquela que se desenvolve por um período curto de tempo. Quando isso começa a se prolongar por muito tempo, por meses, a gente tem outro processo, que é a sinusite crônica, e aí o tratamento é diferente, tá bom? Então hoje a gente vai falar de sinusite aguda. Na sinusite aguda, o processo inflamatório é muito intenso, e é isso que eu preciso resolver, diminuir a inflamação do meu corpo. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, eu não vou precisar de antibiótico. Lembrando que antibiótico, gente, serve para tratar bactéria. As rinossinusites nem sempre são bacterianas. Tem etiologia viral, pode ser sinusite fúngica. E você acredita que nem todas as bacterianas precisam de antibiótico? Pois é. Ou seja, é a minoria da sinusites que vai precisar de antibiótico para ser tratada. Quando a gente fala em sinusite, a gente está falando em obstrução nasal, aquele catarro mais grosso, mais aumentado, fica sentindo aquela coisa na garganta, né, grudada, escorrendo. Tosse é muito frequente, principalmente em crianças. Pode ter dor de cabeça, dor na face, mal-estar no corpo, pode ter febre. E esse quadro, então, é o que a gente precisa tratar. O que vocês precisam saber que é o mais importante, gente, que a sinusite não vai melhorar se a gente não remover a secreção e as bactérias lá de dentro do nosso nariz. E aí eu não posso deixar de falar para vocês sobre a lavagem nasal. Lavagem nasal de alto volume, de garrafinha ou com seringas em crianças, são a melhor opção para remover o catarro e as bactérias lá de dentro do nariz e dos seios da face. Usar spray, gota, normalmente é insuficiente para remover esse catarro da sinusite, que é um catarro muito mais grosso. E aí precisa de um treinamento, de uma orientação médica de como fazer essa lavagem, qual é a forma correta, como se prepara a solução, como que aplica, porque se você fizer errado, isso pode trazer mais prejuízos para a sua saúde. Agora, deixar o catarro lá dentro e simplesmente tomar antibiótico, eu te garanto que não vai tratar a sua sinusite. Provavelmente, a hora que você parar o antibiótico, vai passar alguns dias e os sintomas vão todos voltar a acontecer novamente. Isso acontece porque a ação dos antibióticos que a gente usa no tratamento da sinusite é uma ação bacteriotática. O que isso quer dizer? As bactérias diminuem a sua atividade e diminuem a sua replicação com o uso do antibiótico, mas ela não zera totalmente essa atividade. Então, se eu for usar antibiótico sem remover a bactéria lá de dentro do meu seio, a hora que eu tirar o antibiótico, as bactérias que ainda estão lá vão voltar à sua atividade normal e o quadro clínico vai voltar novamente. Então, o uso de antibiótico isolado não trata sinusite. Lavagem nasal é um passo essencial no tratamento das sinusites agudas. Tá bom, doutora, eu faço lavagem, mas só isso não é suficiente para tratar uma sinusite. Realmente, não é. Como eu falei, a sinusite é um processo inflamatório. Então, o tratamento vai ser voltado para a inflamação. E aí, o uso de anti-inflamatórios
se faz necessário. Nesse caso, a recomendação é para uso de anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, não é para usar corticoide. São anti-inflamatórios como cetoprofeno, ibuprofeno, entre outros dessa linha de anti-inflamatórios. O uso de anti-inflamatórios deve ser feito por um período para que se consiga melhorar o processo inflamatório. Existem também anti-inflamatórios naturais, como a cúrcuma, que pode ser utilizada nesses casos e pode auxiliar, mas isso deve ser conversado com o seu médico e o seu tratamento deve ser individualizado. Além do uso de anti-inflamatórios, temos a opção de usar ainda, dependendo dos sintomas que você tem, o uso de descongestionantes. A gente tem muito cuidado com eles, porque em crianças e idosos eles têm efeitos colaterais graves e devem ser evitados. E além do mais, o uso tópico de descongestionantes pode gerar um ciclo vicioso. A gente detesta o Neosoro, a Frim, porque a gente sabe que eles podem viciar, então a gente evita o uso dessas medicações. Não usamos de rotina, usamos eventualmente quando aquele quadro de obstrução nasal é realmente insuportável e deve ser usado em 2 a 3 dias no máximo. Além disso, se você sempre usa antialérgico quando está com sinusite, fique atento, isso pode ser ruim. Os trabalhos científicos mostram que os antialérgicos podem ter um benefício em alguns sintomas, como a tosse, a coriza, eventualmente até a dor, mas eles devem ser usados por pouco tempo, porque se os antialérgicos são usados por muito tempo, eles engrossam demais o catarro e isso dificulta ainda mais a limpeza lá dentro dos seios da face. Então não use de rotina. Apenas se tiver coriza muito intensa, principalmente uma coriza bem fluida, um pouco de tosse e eventualmente espirros pode ajudar, mas lembre-se, por poucos dias. O que pode ajudar muito são os mucolíticos, essas substâncias que quebram o muco ou deixam ele um pouco mais fluido. Eles podem ter um sentido no tratamento da sinusite, até para facilitar a lavagem e remoção desse muco lá de dentro dos seios da face. Então pode ser uma boa opção. Temos alguns fitoterápicos, para quem me segue aqui, eu já falei para vocês sobre o Pelargonium sidoides, que é o Caloba, Imunoplan e outras marcas, que aumenta o batimento ciliar e isso ajuda na remoção de muco e micro-organismos do nosso nariz e do seio da face. Tá bom, doutora, já falou um monte de medicação que eu posso usar, mas e o antibiótico, quando que eu vou usar? É sempre ou não é? Não é sempre. A gente tem critérios rigorosos. Para a gente pensar em infecção bacteriana, o paciente tem que ter um quadro normalmente acima de 10 dias de evolução, ou seja, sinusite até 10 dias, a provável etiologia é viral e a gente não deve entrar com antibiótico antes desses 10 dias. Esse é um dos critérios. Além disso, o que mais faz a gente pensar em bactéria? Quando a evolução do quadro não está favorável. Ou seja, você vinha evoluindo com aquele quadro, melhorando aos pouquinhos, que é a história natural de uma sinusite. De repente, você começou a piorar. A febre aumentou, a dor ficou mais forte, a secreção ficou pior e isso é um sinal de piora do quadro e faz a gente pensar na infecção bacteriana. Além disso, febre muito alta, dor que não melhora com medicação analgésica de jeito nenhum, e localização unilateral dos sintomas, secreção unilateral, dor unilateral, dor na face de um lado só. Isso também faz a gente pensar em infecção bacteriana. Ah, doutor, então quando tem esses sintomas, mais de 10 dias, dor unilateral, febre alta, dor forte, eu preciso tomar antibiótico? Nem sempre. Nem toda infecção bacteriana precisa do antibiótico. Se a gente conseguir remover essas bactérias com a lavagem, com os mucolíticos, com os sintomáticos controlar a dor e o paciente estiver evoluindo bem, ok, eu não vou precisar do uso de antibiótico. Eu vou reservar o antibiótico para aqueles pacientes que têm esses critérios de infecção bacteriana, mas que não estão melhorando com o anti-inflamatório, que não estão melhorando com os mucolíticos, que não estão melhorando com a lavagem nasal. Porque se um paciente chega para mim com critérios bacterianos, mas não está fazendo o tratamento adequado, o primeiro passo é fazer o resto do tratamento, para depois pensar no uso de antibiótico.
Olha só, o antibiótico, gente, é reservado para menos de 10% dos casos de sinusite. Então, se você tem sinusite com frequência, não use antibióticos de repetição, isso só vai prejudicar a sua saúde, selecionar as bactérias mais fortes que tem ali no seu nariz e evoluir com um quadro pior, prolongar o quadro, gerar um quadro de repetição. Então, esse não é o tratamento correto. Além disso, eu queria deixar aqui um adendo. Doutora, fui no médico, não me pediram nem um raio-x para ver se eu tô com sinusite? Você acha mesmo que o raio-x é essencial? Não é. Raio-x de seios da face não mostram o quadro do jeito que a gente precisa ver. Basta o médico olhar o seu nariz, sabendo dessa história clínica que você carrega, e ver como está a secreção. Eu vejo se drena a secreção dos seios da face, a coloração que está o muco, pela boca eu consigo ver se tem descarga posterior, ou seja, essa secreção está sendo jogada lá para trás na rinofaringe. Tudo isso já faz o diagnóstico de sinusite. Exame de imagem, e aí a preferência é para tomografia de seios da face, a gente reserva apenas quando a gente suspeita de casos de complicação de sinusite aguda. Não precisamos do exame de imagem para fazer diagnóstico, tá bom? Então não fiquem bravos se vocês forem no médico e ele não pedir um raio-x de seios da face para vocês, porque esse exame não é necessário e não é acurado para fazer o diagnóstico de sinusite aguda. Entendam que apenas de conversar e examinar o seu nariz, o médico é sim capaz de fazer o diagnóstico de sinusite. E mesmo assim, não esquece, se ele falar que você está com sinusite, não é obrigado o uso de antibiótico. Eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho e descomplicar a sinusite da vida de vocês. Eu tenho certeza que você conhece algum amigo que vai se beneficiar dessas informações. Curta o vídeo, porque assim o YouTube entende que é um assunto muito bacana e vai entregar para mais pessoas. Deixa aqui seu comentário porque eu quero saber, você tinha ideia disso que eu falei? Quantas vezes você já tomou antibiótico para sinusite e o quadro acabou voltando sem melhorar? Eu quero saber a opinião de vocês, quero que vocês me contem aqui como que é a experiência de vocês em tratamento da sinusite. Deixa aqui seu comentário e compartilha esse vídeo lá no seu grupo de família, de amigos, porque eu tenho certeza que alguém está precisando. Eu agradeço a todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo, um abraço e até o próximo vídeo.